Eu lembro bem que eu ressaltei a ideia do quanto é bom a igreja falar sobre o que Deus faz, a bênção de Deus, a boa mão de Deus, tudo aquilo que temos em Deus, mas a igreja também precisa falar da nossa parte, da sua parte, da minha parte. E eu vou confessar a vocês, irmãos, como a palavra dessa manhã mexe muito comigo, porque, na verdade, ela está presente no meu dia a dia, de verdade, no tempo, no momento em que acaba uma celebração e que eu vou cumprimentar e conversar com os irmãos, até a próxima celebração de hoje à noite. Aliás, irmãos, hoje à noite, abrindo um parênteses aqui, eu conto com a tua presença, trazendo um convidado, um amigo seu, um parente seu. Salmos de salvação. Essa noite será a vez do Salmo 40. Traga um convidado desde já. Eu espero que você venha participar comigo. E hoje à noite estaremos levando pessoas a tomarem decisões por Jesus. Então, ore por isso, interceda por isso e venha, venha, irmãos. A importância da tua presença aqui, ela é indiscutível, tá bom? Indiscutível. Independentemente de qualquer outro motivo que tenha, nós precisamos retomar a força do culto noturno da igreja, desse culto que acontece às 7 horas e que estamos trabalhando para que tenha 1 hora e meia de culto, para que você não volte muito tarde para casa, não fique muito tarde pelas ruas, a fim de que você venha celebrar conosco e também volte para casa seguro. Mas, irmãos, no intervalo entre um culto e outro, na segunda-feira de manhã, o que nós vamos falar aqui nessa manhã, o que eu quero falar com você aqui nessa manhã, é algo muito sério e muito pertinente. Portanto, irmãos, o tema de hoje é o discípulo. Passa para mim aí, gente. Dá a primeira passada, eu acho que é importante para depois passar. Aqui. O discípulo de Jesus e o cuidado com a fala. O discípulo de Jesus e o cuidado com a fala. Acompanhe o texto bíblico, irmãos, com muita atenção. Mateus capítulo 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Gente, não está funcionando aqui, vai passando para mim. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, de- é, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, nunca, nunca, Senhor, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mas na dos homens. Pô, volta um pouquinho, deixa eu tentar controlar aqui. Agora acho que já está funcionando aqui. De novo, Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, fale ao nosso coração, uma palavra tão séria e tão especial, que com certeza, Senhor, nos abençoa, nos ajuda. Pai, como um homem de Deus e uma mulher de Deus é marcado pelo que fala, é marcado pelo que faz, pelas obras das mãos, pelos seus serviços que presta. Mas, meu Deus, como somos marcados, identificados com aquilo, a respeito daquilo que falamos, através daquilo que falamos. Pai, que teu Espírito, nessa manhã, nos ajude a corrigir, a nos libertar, a nos trazer toda a atenção necessária para esse tipo de comportamento e de resposta que damos às circunstâncias da vida em todo momento, Senhor. Até mesmo aqueles que têm dificuldade de falar e falam o tempo todo através da língua de sinais. Então, isso não é prerrogativa de quem quer que seja, é prerrogativa de todo homem, de toda mulher que fala, que se comunica. Deus, que teu Espírito, nessa manhã, nos faça entender a mensagem,
Usa-me para isso. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Irmãos, o princípio bíblico hoje é: um discípulo ou uma discípula de Cristo precisa ter um cuidado intenso com a sua fala. Quero trazer uma breve ilustração muito simples. Imagine um navio que estava prestes a enfrentar uma tempestade severa, uma tempestade aguda, e de repente o auxiliar do comandante olha para aquela tempestade, chega para o comandante e fala: comandante, volta com esse navio, nós vamos morrer aqui. Essa tempestade vai nos pegar e vai nos derrubar. Mas esse comandante, essa é uma palavra boa, uma palavra que o comandante entende que é uma palavra de preocupação, uma palavra que tem a sua pertinência. Mas ele, experiente como é, olhando a tempestade, ele diz assim: não, se nós voltarmos, aí mesmo é que nós seremos engolidos por essa tempestade. Nós vamos enfrentá-la, vamos vencê-la, e logo depois dela, nós encontraremos o mar calmo, e foi exatamente isso que aconteceu. Então entenda, a palavra do auxiliar foi uma boa palavra até, mas diante da experiência do comandante, diante das muitas horas de enfrentamento de tempestades, o comandante sabia muito bem o que fazer e seguiu a palavra dele, do próprio comandante, não a palavra do auxiliar. Essa ilustração, irmãos, ela é até singela, revelando que, irmãos, muitas vezes a nossa boa palavra, ela pode não ser a palavra adequada, a palavra ideal, não serve para muitas circunstâncias, ainda que seja uma palavra que mostre preocupação, que queira revelar um cuidado com a vida. Mas, irmãos, o que nós lemos no texto de Mateus capítulo 16 é uma palavra mais aguda, é uma questão mais severa, porque essa boa palavra de Pedro, eu colhi essa imagem para mostrar esse momento em que Jesus comunica aos seus apóstolos que estaria indo para Jerusalém para começar o seu Calvário, e Pedro o pega à parte, o texto fala sobre isso, é uma conversa pessoal, particular, e ali ele começa a repreendê-lo, dizendo que ele não permitiria, de alguma maneira, que isso acontecesse. Verso 22, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas a resposta de Jesus, irmãos, ela é estranha de certa forma, e eu quero que você preste muito atenção, porque aqui está, irmãos, um ensino clássico sobre a nossa fala, sobre o comportamento de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Precisamos estar atentos a isso, porque Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, na verdade ele não chama Pedro de Pedro, ele simplesmente repreende aquela fala, dizendo algo muito sério, como que: para trás de mim, Satanás. A fala é uma fala influenciada por Satanás. Jesus entende isso e repreende isso. E é com esse foco que eu quero que você pense pelo menos 2 destaques aqui. Primeiro, irmãos, entenda isso, por favor. A nossa fala pode ser influenciada e, de certa forma, até sequestrada por Satanás. Entenda, queridos, Jesus é muito claro, ele não chama Pedro de Satanás, ok? Ele chama o Satanás de Satanás. Mas Pedro não é o Satanás. Ele não está chamando Pedro de Satanás. Uma segunda observação importante, ele não está tratando
de um Pedro possesso de Satanás, um Pedro endemoniado. Não, Pedro não está endemoniado. Pedro não é nem o Satanás e nem está possesso de Satanás. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele faz, irmãos, é mostrar uma realidade espiritual muito séria. Porque, irmãos, ouça bem, Satanás, sobretudo para aqueles que já têm a salvação, para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, a nossa teologia ensina de uma maneira muito madura e muito boa de que homens e mulheres selados pelo Espírito Santo jamais serão possessos de demônios. Os demônios não podem mais incorporar, não podem mais tomar posse do corpo de alguém onde o Espírito Santo de Deus habita. Porém, e é exatamente em função disso, que Satanás usa de artimanhas, de armadilhas para, tudo bem, eu não posso tomar a vida para mim, não posso tomar o corpo para mim, mas eu posso influenciar. Mas eu posso, de alguma maneira, sequestrar a fala, sugerir uma fala, sugerir um sentimento, sugerir uma reação. E, meus irmãos, é isso que acontece com muita gente por aí. Porque eu não quero tratar de salvação em si, mas eu quero tratar exatamente do quanto pessoas, muitas vezes, são usadas por Satanás para falar coisas. Na vida de Pedro acontecem dois episódios interessantes que mostram isso, que na verdade ratificam isso. O primeiro, eu trouxe o texto aqui, ó, um pouco antes do texto que nós lemos, Mateus 16, verso 13, vou ler. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem, Senhor, que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus vira para eles e diz assim: e vocês, meus apóstolos? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro responde e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir a frase? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus chega para ele e diz assim: muito bem, Pedro. Parabéns, Pedro. Feliz é você, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, a resposta de Pedro foi uma resposta inspirada pelo Espírito de Deus. Se foi inspirada pelo Pai, não há problema de entendermos que ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Jesus diz: bom, Pedro, que bom, a sua boca, Pedro, está sendo usada por Deus para falar essa verdade tão boa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro. Continue sendo usado por Deus. Sua boca é uma bênção. Mas aí, irmãos, o texto continua e acontece o episódio que nós lemos. E aí você pensa assim: caramba, o Pedro que foi revelado por Deus para falar uma coisa tão boa, daqui a pouco abre uma brecha. Eu não gosto muito dessa expressão, porque tem gente que banaliza essa expressão, mas o que acontece é isso. Esse mesmo Pedro, entendam isso, irmãos, o mesmo homem capaz de ser inspirado por Deus para falar uma coisa tão de Deus, daqui a pouco, por mais que tivesse boas intenções, por mais que tivesse um carinho por Jesus, ele é usado por Satanás. Há um outro episódio, irmãos. Pedro, na verdade, ele traz dois episódios onde ele é usado por Deus. O outro está aí em João capítulo 6, verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse é o momento em que Jesus prega um sermão muito duro
muito severo, muito sério. E aí Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem ir? E aí, irmãos, versos 68 e 69, olha o Pedro mais uma vez sendo usado por Deus. Palavra boa, boca de Deus, boca usada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Já falei sobre esse texto aqui. Nós cremos e sabemos. Coisa boa, irmãos. Nós cremos e sabemos. Infelizmente, muita gente só crê, mas não sabe. Pedro estava dizendo, não apenas cremos no Senhor, mas já experimentamos do Senhor, experimentamos da tua graça, do teu poder. Nós cremos e sabemos. Palavras de Pedro, boca de Pedro. E aí, essa indagação, como é que pode? E aí, irmãos, nós precisamos olhar para o texto de Tiago. Toda vez que se fala de língua, que se fala de palavra, eu creio que não dá para a gente passar por uma palavra como essa sem pensar em Tiago. Tiago capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 10. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Irmãos, aí a coisa já começa a ficar complicada. É por isso que você, discípulo de Cristo, discípula de Cristo, você precisa atentar para isso. Deus te traz aqui nessa manhã, Deus te coloca aí onde você está me vendo nessa manhã, ou onde, de repente, depois que você estiver vendo essa live, para dizer para você, a língua é um problema para a gente, irmãos. É um problema difícil de se domar, incontrolável em muitos casos, sobretudo dependendo do temperamento da pessoa. É por isso que o fruto do Espírito, uma das virtudes, é domínio próprio. Independentemente se você é colérico, se você, responde de qualquer maneira, há um Espírito em você que consegue te ajudar a dominar e a controlar o teu temperamento e as tuas respostas, porque a língua, segundo a palavra de Deus, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E é verdade, irmãos. Por isso que eu falei que a palavra sobre a questão da política tem a ver com a mensagem dessa noite, porque relacionamentos morreram, amizades morreram por causa de palavras malditas defendendo A ou B nos pleitos passados. Palavras malditas. Verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E eu penso em Pedro. Eu quero usar para vocês um exemplo bíblico. Não estou conjecturando. Trouxe para vocês um homem que com a boca bendisse ao Senhor e com a mesma boca foi usado por Satanás, na ideia de tirá-lo da cruz, de evitar que o propósito de Deus se estabelecesse na vida de Jesus. Então, irmãos, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E vem o último verso, o verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí, irmãos, leiam comigo, que está sublinhado, por favor, bem forte. Vamos ler juntos? Meus irmãos, não pode ser assim. Se você só levar essa frase da mensagem dessa manhã, eu vou ficar muito feliz. Meus irmãos, não pode ser assim. Assim como, pastor, da mesma boca proceder bênção e maldição. Com a mesma boca, falar de Deus e falar de Satanás.
ou sequestrado por Satanás. Meus irmãos, não pode ser assim. Por isso, entenda uma coisa, queridos: a nossa fala pode ser influenciada ou sequestrada pelo inimigo. Repito, isso não quer dizer que você esteja possesso, não quer dizer que você seja o próprio Satanás, não. Isso só quer dizer o seguinte: há uma brecha aberta, uma porta aberta, onde você se deixa levar, se deixa influenciar. Porque, irmãos, em segundo lugar, a pergunta não é apenas o que estou dizendo, mas quem está dirigindo a minha fala. Então, essa é uma boa pergunta para você. Quem está dirigindo a minha fala? Se é o Espírito Santo ou se é o diabo? Porque, irmãos, o discípulo de Jesus, ele procura ter uma fala alinhada com a mente de Deus. O bom uso da língua, irmãos, trabalha a ideia de que, por exemplo, nós devemos falar a verdade, mas a verdade em amor, a verdade com amor. Esse é um ponto, irmãos, que daria aqui um sermão inteiro. A fala da verdade. Porque muita gente fala a verdade, mas é uma verdade carregada de ódio, uma verdade carregada de opressão, uma verdade carregada de julgamento, uma verdade carregada de, de maledicência. E é um negócio complicado, né, irmãos? Porque muita gente fala a verdade, está falando a verdade e toma essa postura como uma postura cristã. Eu estou falando a verdade. O que é para falar, eu vou falar. Pois bem, mas entenda uma coisa: a sua fala, ela precisa ser temperada pelo Espírito Santo de Deus, porque se não for, até a verdade que você está falando é diabólica, destrói, acaba. Porque, irmãos, homens e mulheres dominados pelo Espírito, pensa antes de falar, pensa o momento certo de falar, não é mentir, mas é falar, e falar no tempo certo, na hora certa e do jeito certo também. A questão não é que você tem que mentir, a questão é, fale a verdade com sabedoria. Eu gosto muito do texto que eu não trouxe para vocês, projetado, mas Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Já falei isso aqui algumas vezes, muita gente pensa que Efésios 4, 29 está falando de palavrão, né? De palavras de baixo calão. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, meu irmão, não pode falar palavrão. Palavras, né, horrorosas, sobretudo dentro da nossa cultura. Você sabe bem do que eu estou falando. Mas a palavra torpe, irmãos, o texto é palavra de baixo calão, com certeza. Você não tem que falar palavrão. Discipline a sua língua em relação a isso. Tem gente que se converteu ao longo do caminho e acaba, né, traz um hábito, costume, fala palavrão até na hora de elogiar alguém. Corrija isso. Mas entenda uma coisa, Efésios 4, 29 não está falando só de palavrão, está falando de palavras que não transmitem graça. Vou repetir. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, mais do que não falar palavrão, é falar coisas que edificam, coisas que trazem graça, coisas necessárias. Nós temos, irmãos, no Decálogo, um negócio muito sério.
o 9º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra seu próximo. Numa tradução na linguagem contemporânea de hoje, não fofocarás. Mas eu queria que você pensasse nisso, irmãos, de uma maneira muito pessoal. Porque você pode dizer assim, pastor, eu não falo mal de ninguém nos corredores da igreja, não falo mal de ninguém na vizinhança, não falo mal de ninguém no trabalho, mas você fala mal, de repente, para o seu cônjuge, para os amigos mais próximos. Sabe, irmãos, essa é uma questão que eu tenho me preocupado já há algum tempo. E desde quando eu comecei a prestar um pouco mais atenção a respeito disso para a minha vida, eu comecei a reparar que existem conversas, encontros, pessoas, cujo único assunto é falar mal dos outros. Eu já parei para pensar sobre isso. Todo encontro, toda resenha, todo momento, e não são momentos formais, são os momentos mais informais que sejam. Muita gente só usa esse momento para falar mal de alguém. E a gente sabe que isso é um mecanismo de defesa. Por 2 motivos. Primeiro, que você esconde o teu defeito, sinalizando o defeito do outro. E segundo, você suaviza o seu defeito, ressaltando o defeito do outro. Que às vezes é o mesmo. O que a pessoa faz é o que você faz. Mas para você amenizar o teu erro, você ressalta o erro dele. Mas lá no fundo você sabe que está fazendo a mesmíssima coisa. Eu tenho duas orientações para mim e para você. Primeiro, eu quero usar as mesmas palavras de Pedro. Esse Pedro que por 2 vezes nos evangelhos foi usado por Deus e que uma vez foi usado por Satanás. Esse Pedro, irmãos, que viveu um dos micos mais históricos da Bíblia Sagrada. Viveu um dos constrangimentos mais vergonhosos da narrativa bíblica. O que é isso, pastor? Ele chegou para Jesus e disse que estaria com ele até a morte. E por 3 vezes ele não foi fiel, ele não foi leal. O problema de Pedro, irmãos, o seu choro, quando ele nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta, é um problema de lealdade. O olhar de Jesus, irmãos, para Pedro foi um olhar de misericórdia, porque o texto fala que Jesus olhou para ele e ele chora amargamente, porque ele deixou de ser leal. Ele prometeu uma lealdade e não cumpriu, e fez isso por 3 vezes. Esse Pedro, irmãos, ele aprende, ele é um homem transformado por Deus. E eu trago para você, irmãos, as palavras desse mesmo Pedro. Creio que não haveriam palavras melhores para a gente do que 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, que diz, irmãos, vamos lá? Se alguém fala segundo as palavras de Deus. Mais uma vez, mais forte. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. É isso.
Efésios 5. Não vos embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou voltar aqui, irmãos, porque é o seguinte: como que se fala segundo as palavras de Deus? Efésios, capítulo 5, a palavra-chave aí, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas o quê? Deixem-se encher pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. E acontece tudo isso aí. Segundo, irmãos, eu encerro com isso aqui. Quanto a isso, você não pode descansar um minuto. Eu até poderia corrigir aqui. Você não pode descansar um segundo da sua vida. Porque o diabo que anda ao redor buscando a quem possa tragar essa verdade do mundo espiritual, que nós cremos, nós não negamos isso. Ela reporta algo, irmãos, tão severo, tão agudo, porque, irmãos, Satanás está a todo segundo querendo infernizar a sua vida, querendo te usar. E sem essa de dizer assim, que é isso, pastor, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, Satanás não me usa. Usa a mim. 36 anos de ministério. Se eu bobear, quando eu passar por aquela porta ali e alguém me abordar, eu posso ser usado por Satanás, dependendo da minha fala, dependendo do que eu disser. Então, sem essa, irmão, sem essa de achar que não é contigo. Porque você acabou de conhecer hoje o próprio Cristo tratando de um apóstolo. Dizendo a ele que ele estava sendo usado pelo inimigo. E aí você começa a pensar, talvez nas vezes, porque eu paro e começo a pensar nas muitas vezes que eu fui usado por Satanás. Palavras malditas, palavras erradas, palavras colocadas na hora errada, palavras que pensava, lembram um segredo? Palavras que pensavam nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Foi essa palavra que Jesus usou quando repreendeu Satanás, que usava Pedro e dizia, olha, porque você, Satanás, pensa na coisa dos homens e não nas coisas de Deus. Quem só pensa nas coisas dos homens abre brecha para ser usado por Satanás. Quem só pensa nas coisas de Deus fecha essa brecha. É por isso que você precisa buscar o enchimento do Espírito todo dia. Ah, pastor, mas não tem culto todo dia. Não, quem foi que disse que é só no culto que você se enche do Espírito? Sabe, irmãos, uma oração que eu gostaria muito que você fizesse a partir de hoje, ao abrir os olhos de manhã. Senhor, controla a minha fala. Eu vou falar com tanta gente hoje. Daqui a pouquinho eu vou estar falando com meu cônjuge, com os filhos, com quem mora comigo. Senhor, me ajuda a controlar a minha fala. Que eu fale as coisas de Deus. Senhor, eu vou chegar no trabalho, eu vou chegar na escola, eu vou chegar na faculdade. Senhor, eu vou chegar no trânsito, eu vou chegar no transporte. Controla a minha fala, Senhor. Que eu fale das coisas de Deus. Não é falar de Bíblia, não é falar versículo bíblico, mas é palavras influenciadas, orientadas
do dia a dia, do trabalho, da técnica do trabalho. Você é mecânico, tem parafuso, tem chave de boca. É falar disso como que Deus estivesse falando. É isso. Que Deus nos ajude, irmãos, a mim e a você. É por isso, irmãos, eu encerro aqui. É por isso que não podemos nunca dizer que não pecamos. A palavra fala que quem não peca é mentiroso, ou quem diz que não pega é mentiroso. Isso é verdade, a começar por aqui. Você pode não ter roubado ninguém ontem, não ter defraudado ninguém, não ter vivido nenhuma corrupção ontem, mas você falou muita besteira ontem. Muita besteira. Peça perdão a Deus por isso. Feche os olhos, vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude a sermos discípulos do Senhor. Numa das marcas mais evidentes, mais presentes na nossa vida. Não permita, Senhor, que saiamos daqui e cometamos esse pecado ali, ou até aqui dentro. Que a nossa fala glorifique o Teu nome. E nos ajude, Senhor, a nos arrependermos, a pedirmos perdão quando cairmos, porque vamos cair, não tem jeito. Tiago nos ensina que a língua é incontrolável. Mas Deus, dá-nos do Teu Espírito para que possamos controlá-la o máximo possível. Para que a nossa língua seja usada pelo Senhor e não por Satanás. Ajuda-nos assim. É o que eu te peço. No doce nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, irmãos? Vamos cantar essa canção para a gente dar